Senhor, nós queremos te agradecer, pois tu tens cuidado de nós. Aqueles que creem em tua palavra não andam envergonhados nem confundidos. Queremos te agradecer porque tu tens observado e sondado o coração daqueles que te seguem. E de maneira muito amorosa, tem permitido que conheçamos a tua graça e a infinita misericórdia dispensada àqueles que temem. Queremos te agradecer, pois quando as nossas vidas estão em tuas mãos, por mais diferentes que sejam os nossos caminhos, por piores que a olhos naturais eles pareçam ser, nós temos a certeza de que o Senhor está nos levando a um lugar de experiências contigo, de intimidade, de conhecimento, de revelação. Não há nada no agir de teu Espírito Santo que não tenha propósitos, e por isso em ti nós podemos confiar. Confiamos em ti e em tua palavra e naquilo que tu estás fazendo em nosso meio. Por isso me curvo diante desse altar e te peço, abençoa-nos de forma poderosa e sobrenatural. Que a tua palavra, meu Deus, penetre as nossas almas, os nossos corações, rompendo a barreira do intelecto e alcançando, Pai, o mais profundo, como espada do ser humano, discernindo intenções, separando alma de espírito. Vem nos confrontar, vem nos exortar, mexe conosco através de tua palavra, mas ilumina-nos, é o que eu te peço, na certeza de que anjos e arcanjos já estão acampados aqui ao nosso redor. Rogo por cada coração que aqui entrou, que todos como igreja, que todos sejamos abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Mas que acima de todas as coisas, o nome do Senhor Jesus seja glorificado e adorado. Graças a Deus. Queridos, normalmente nós temos a impressão de que a história é escrita por pessoas extremamente especiais. Nós nos convencemos de que Deus só inclui em seus projetos os fortes, os capacitados, os habilidosos, os irretocáveis, os perfeitos e aclamados pelo tempo como heróis. No entanto, me pego imaginando como que é para Deus ter que contar com seres humanos. Já me perguntei como é para Deus ter que contar comigo. Como é para Deus ter que contar com seres humanos que Ele sabe serem imperfeitos. Ele sim perfeito, Ele sim santo. Tem que contar conosco. Pergunta para o seu irmão, como será que é para Deus ter que contar com você? Eu imagino o tamanho da paciência de Deus. Diz para o seu vizinho, ainda bem que o amor de Deus dura para sempre. Tem que contar com humanos.
Meu Deus, não há nada mais difícil no planeta do que o ser humano. Tem que contar com seres humanos para que a sua obra seja feita. Tem gente que diz, puxa, mas nenhuma igreja é perfeita. Não é mesmo. As igrejas são constituídas por pessoas. E as pessoas são falhas. E ainda assim, Deus continua contando com elas. Deus perfeito, olhando para a gente e dizendo, vai ter que ser com Ele mesmo. Que eu mesmo olho para situações na minha vida, por situações passadas, coisas que eu vivi, coisas na minha história, que na época, se eu fosse Deus, eu diria, você, sobe, acabou seu tempo na terra. Pessoas temperamentais, humanos são assim, volúveis, indecisos, inconstantes, questionadores, incrédulos, orgulhosos, interesseiros, egoístas, resistentes, se desapontam tão facilmente, desistem tão rápido, indisciplinados por vezes, até irreverentes. Como é que é Deus? Como é que é para Ele ter que contar conosco? Diz para o seu vizinho, se eu fosse Deus, acho que eu já tinha desistido de você faz tempo. Mas Deus não desiste. Deus não desiste. Deus não desiste, Ele é paciente, Ele é ponderado, Ele é amoroso, Ele é compreensivo, misericordioso, bondoso, perdoador. Diga, ufa, graças a Deus. Na verdade, muitos capítulos da história foram escritos por pessoas comuns, que não tinham nada de heroísmo em seu perfil. Foram escritos por pessoas que enfrentavam seus fantasmas, que administravam as suas crises, que sofriam com a sua condição, que se deparavam diariamente com as suas fragilidades, com seus conflitos emocionais, com as suas debilidades naturais. Gente de carne e osso, com necessidades comuns às suas. Tinham contas a pagar, precisavam trabalhar, tinham problemas financeiros, administrativos. Por mais antigos que sejam os registros bíblicos e o sistema econômico, o mínimo de economia básica, doméstica, uma família tinha que ter. Tinham família, não preciso falar mais nada. Tinham família e obviamente, problemas familiares, problemas de relacionamento na família, problemas e além de problemas, responsabilidades para com os seus, preocupações para com a sua família. Gente que sentia dor, gente que ficava doente, gente que tinha altos e baixos também. Os que a gente chama de herói. Gente que ora dizia, venham em nome do Senhor, e falavam em nome de Deus, com unção e autoridade. E outra hora já estavam dizendo, por que o Senhor não me mata e já não recebe logo o meu espírito? Por gente assim, a história foi escrita. Todavia, repete comigo, todavia, pessoas que creram em sua chamada. Se repetir só o todavia, estava bom. Repete comigo, vamos voltar a fita. Todavia,
Pessoas que creram em sua chamada, se apegaram às promessas. O que foi? Vocês já iam repetir? Qualquer dia a gente pega esse time, a gente entra num acordo aqui, né? Pessoas que cumpriram o seu propósito na terra, apesar de si mesmas, reconhecendo seus limites, às vezes aos trancos e barrancos, caindo e levantando, batalhando, lutando, mas pessoas que porque creram em Deus, creram na palavra, creram na chamada, fizeram aquilo que precisava ser feito, cumpriram o desenho de Deus para suas próprias vidas. Abra sua Bíblia comigo em Ruth. Livro de Ruth. Josué, Juízes, Ruth, capítulo 4. Livro de Ruth, capítulo 4, verso 11. Para sintetizar, verso 11. Se você não trouxe Bíblia, pegue uma carona com seu vizinho. Finge que você conhece o texto de cor. Livro de Ruth, capítulo 4, verso 11, diz assim: todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. Faça o Senhor a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. Até aí. No momento em que Boaz desejava se casar com Ruth, ele chama os anciãos, os mais experientes, e esses precisavam dar o seu veredito, um parecer em relação ao casamento de Ruth com Boaz. E nesse contexto, Raquel foi lembrada por eles como um referencial, como um ícone, como uma que havia edificado a casa de Israel. Eles disseram: nós abençoamos Boaz, o seu casamento com Ruth, e que ela seja para você o que Raquel foi. Ela edificou a casa de Israel. Nós abençoamos esse casamento, nós concordamos com você. Lendo algo assim, nós logo tendemos a crer que Raquel era uma super poderosa mulher de Deus. O que? Futuras gerações olhavam para trás e lembravam de Raquel como uma mulher que edificou a casa de Israel. Vocês têm ideia do quanto isso é sério? A história é mais ou menos assim: Deus escolhe um homem no desejo de criar para si um povo. O nome desse homem é Abrão. Morava em Ur dos Caldeus, e essa chamada exige uma renúncia. Ele larga tudo, rumo a uma terra prometida que ele nunca conheceu, viveu como peregrino, mas a sua geração viveu a promessa. Deus lhe disse: eu vou te multiplicar como as estrelas do céu, tenta contar as estrelas, porque essa será a sua descendência, de ti farei uma grande nação. Abraão casa com Sara, aliás já era casado quando foi chamado. Ele teve um filho chamado Isaac, todos conhecem a história. Isaac teve dois filhos, um chamado Esaú, o outro chamado Jacó. Os patriarcas da fé hebraica, os patriarcas inclusive de nossa fé por coerência: Abraão, Isaac, Jacó. A conturbada e problemática história de Jacó, vida de Jacó, o obriga num determinado momento a fugir de casa e procurar guarita na parentela, na casa do tio Labão. Você vai abrir comigo agora em Gênesis 29. Vamos entender melhor essa história.
Anciãos falando de Raquel como aquela que edificou a casa de Israel, e ela realmente participou da magnitude desse projeto. Gênesis 29, verso 10. Nós vamos mergulhar nesse texto, porque Raquel é para nós a prova de que Deus usa com poder pessoas comuns e que as suas vidas podem se tornar extraordinárias. Vamos entender que ela estava bem longe de ser uma super mulher fabricada em laboratório, não, uma mulher como você, como eu. O que foi? Ai, gente. Vocês não podem rir de coisas assim, não tem nada a ver, cara. Uma mulher de carne e osso, como eu sou de carne e osso. Que coisa. O pastor, nessa altura do campeonato, tem que passar por isso. Sua própria igreja. Deus tenha misericórdia. Ainda bem que eu não sou Deus, viu? Senão raio em todo mundo. Diz assim o texto, Gênesis 29, verso 10. Tá bom, uma mulher como vocês, mulheres, não tem nada a ver comigo. Jacó, tendo fugido de sua casa, viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Chegou-se, revolveu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou a Raquel e, levantando a voz, chorou. E Jacó anunciou a Raquel que ele era parente de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. Assim que Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou à sua casa. E Jacó contou a Labão todas essas coisas. Então Labão lhe disse: verdadeiramente tu és osso, tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele 1 mês inteiro. Depois perguntou Labão a Jacó: por seres meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais moça, Raquel. Lia tinha, na minha versão, olhos fracos, ao passo que Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais moça. Respondeu Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a outro, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por amor a Raquel, mas estes lhe pareceram como poucos dias, pois muito a amava. Amém? Essa é uma história muito interessante. Ela começa aqui com o encontro de Jacó com Raquel, na verdade, sua prima, mas naqueles tempos isso era permitido para que pudesse haver a multiplicação da humanidade. E nós já começamos entendendo algo interessante aqui, porque um verso não lido, o verso 9, diz que Raquel era pastora. Vou ler para vocês. Jacó ainda lhes falava: chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Raquel era pastora, a escolhida de Jacó, a escolhida de Deus por um grande projeto, era pastora. Tira um pouco desse agudinho, estava ótimo, não sei por que mexeu. As feministas de plantão, que insistem em dizer que a cultura bíblica é responsável pelo padrão machista, lugar de mulher é na cozinha, precisam ler mais a Bíblia. Porque há 3.000 anos Raquel já pegava no batente.
cedo, de madrugada, já saía pro rock. Que eu vou te falar, pastorear rebanho, não é pastor de ovelha que nem a pastora de vocês aqui. Pastorear ovelha mesmo, o animal ovelha, pastorear rebanho, não era brincadeira. Proteger essas ovelhas, Davi conta, para proteger as minhas ovelhas eu tive que enfrentar leão, eu tive que enfrentar lobo. Raquel era uma mulher que se envolvia em algo de perigo, de risco até. Ela tinha que dar água para as ovelhas, ela tinha que encontrar pastos verdejantes, ela tinha que cuidar dessas ovelhas. As ovelhas se machucavam, se enroscavam, se encortavam, ela vinha com óleo da unção e ungia, tratava, curava, tinha funções até de veterinária na vida de seu rebanho. Tosqueava aquelas ovelhas de tempos em tempos, cuidava, mantinha o estábulo, ela trabalhava bastante. E quando alguém trabalha bastante assim, esse alguém mostra que está pronto, que está à disposição, que tem desejo não de um emprego, mas de trabalhar. E uma pessoa assim vira alvo de Deus. Deus procura pessoas dispostas a trabalhar. Deus não quer pessoas encostadas, Deus não procura pessoas preguiçosas. Deus procura pessoas dispostas a se envolver, a pagar um preço, a trabalhar. É por isso que talvez esse seja um método divino, porque você lendo a sua Bíblia nunca vai ver ou ler uma história em que Deus chama um desocupado. Isso não existe. Deus não chama vagabundo, amém? Deus só chamou aqueles que estavam trabalhando, dando frutos, envolvidos, dedicando-se a algo. Esses são aqueles que Deus chama, e Raquel estava lá, fazendo o seu papel. E aí, ela é escolhida. Eu vejo Raquel numa situação que muitos de nós enfrentamos, porque quem trabalha assim, é alguém que tem expectativa de crescer, é alguém que não se acomoda, é alguém que quer ver alguma coisa acontecendo, é alguém que trabalha sonhando em dar passos maiores, sonhando em ir além. E não há dúvidas, Raquel trabalhava sempre esperando alguma coisa acontecer, amém? Essa escolha de Jacó, porque Labão pergunta, você vai ficar aqui, se você é meu sobrinho, mas qual que é o teu salário, o que você quer em troca? Ele diz, eu quero a tua filha, eu a amo, eu vou casar com ela. E Labão diz, então você vai trabalhar 7 anos, e aí melhor que ela fique com você do que com o outro. Ela é escolhida, ela é amada, e isso para ela representa mais do que uma oração desesperada de uma mulher que queria um marido. Isso para ela chega como uma chamada para edificar algo especial e de valor eterno. Porque os filhos de Raquel estariam entre os 12 homens que formaram 12 famílias que constituíram as 12 tribos de Israel. Do ventre dela, parte do projeto de Deus estaria se manifestando na terra. E eu vejo Raquel trabalhando, mas ao mesmo tempo com uma expectativa em sua alma. Porque quando ela começa a pastorear, ela vive o que todos nós vivemos nos começos. Todos os começos são interessantes. Todos os começos têm um brilho diferente. E talvez ela tenha vibrado com a responsabilidade. Talvez quando seu pai tivesse dito, você vai ser a pastora do rebanho. Isso na hora trouxe uma alegria. Puxa, o papai confia em mim. Ele vai me deixar cuidar das ovelhas. Eu vou ter uma função, eu vou ter um ofício. Não há dúvida, uau, vou pastorear. Só que com o tempo, acontece com ela aquilo que acontece conosco também. Vai-se a emoção. Aquilo que era gostoso vira rotina.
aquela aventura do novo vira cotidiano, aquele prazer da descoberta desaparece, aquele friozinho na barriga de se envolver com algo que você não sabe direito como é, como funciona, aquele friozinho deu lugar à mesmice. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, aquilo fica chato. E não vou arriscar a dizer aqui que ela estava insatisfeita, porque nós mesmos não chegamos a declarar insatisfação, mas nós estamos esperando algo acontecer, amém? Você sai todos os dias cedo, você se envolve em algo, você derrama do teu suor, você batalha esperando alguma coisa acontecer. Esse é o curso natural, nós fomos criados para isso. Muita gente chega à igreja e pela fé abraça a ideia de que de repente a sua família vai ser totalmente transformada por Deus. Abraça, isso é comigo, guarda aquela palavra, eu creio nisso, eu espero, eu confio, um dia eu e minha casa serviremos ao Senhor, decora todos os versos bíblicos que falam sobre isso. Só que o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e você está ali esperando, você está ali esperando, você está ali esperando. Gente que está aguardando, algo tem que acontecer. Eu quero um próximo degrau, eu quero uma próxima fase, eu quero uma nova descoberta, eu quero um novo desafio. E tem gente que está na espera, aguardando, na expectativa, de repente uma resposta de Deus, uma mudança profissional, uma direção ministerial, talvez algo em suas finanças, algo na sua vida pessoal. E você espera, você espera, você espera, você está ali, você está crendo. Só que de repente, você descobre que na família, quanto mais você ora, mais hostilidade você tem. De repente na empresa você percebe que 3 já foram promovidos na tua frente e 3 que entraram depois de você. Aí você chega na igreja e aquele que você evangelizou foi levantado diácono antes de você. Você espera, você crê, você diz tudo bem, vamos esperar, há tempo para tudo. Só que as coisas parecem não mudar. Por outro lado, eu creio, então eu estou firme, então eu vou confiar, então não vou me mover, então eu vou esperar. 7 anos te servirei por Raquel, sua filha mais moça, diz o verso 18. Raquel já esperava algo acontecer, ela já vinha querendo algo diferente, algo novo, já vinha numa caminhada ali que ninguém sabe de quanto tempo. De repente, ela descobre um homem que a amava, que a escolheu, que faria qualquer coisa por ela, e o desejo de Raquel era pular no pescoço dele e dizer, me leva contigo. Só que essa Raquel teve que olhar para a situação, para o pai, para o amado, e entender que eram 7 anos. Não eram 4, não eram 5, não eram 6, eram 7. E ela teve que dizer, tudo bem, porque esperar, se desesperar não ia resolver nada, espernear não ia resolver nada. Ela diz, eu já vim esperando, mas não tem problema, eu vou esperar mais um pouco, tudo bem. O tempo passou já tanto, o tempo vai passar mais rápido ainda, pelo menos ele me ama, e uma hora a gente se encontra. Só que isso é muito chato, não é, igreja? Hein? Você já está esperando tanta coisa há tanto tempo. Quando você vê a possibilidade de aquilo se concretizar, você percebe que você vai ter que esperar mais tempo ainda. Hein? É chato, não é? Entra ano, sai ano, você se vê nessa situação, isso vai cansando. Isso vai irritando, você vai se esgotando. Ah, não aguento mais.
Parece um passageiro de uma companhia aérea, irritado, que chama a aeromoça e começa a reclamar. Eu não aguento mais. Há 15 anos eu viajo pela mesma companhia. Nunca fui na classe executiva, nunca ganhei um upgrade. Há 15 anos que eu sento no mesmo lugar. Há 15 anos que eu só como a mesma bolachinha, que eu tomo o mesmo suquinho. Não aguento mais. A aeromoça diz: calma, comandante, recupera o ânimo, porque eu vou sair em 5 minutos e você tem que pilotar. Não adianta chiar, não adianta espernear. Ele está cansado, ele está enjoado, ele não quer mais aquilo, mas é a responsabilidade. Você tem que continuar, você tem que tomar a tua posição, a vida vai continuar. Às vezes a gente não tem nem para quem reclamar. Você se vê envolvido em situações que você não tem nem para quem chorar. Às vezes não dá nem para chorar para a mãe, não dá nem para chorar para o pai, você não tem nem com quem conversar. É aquilo e aquilo. Deus está agindo e você tem que se enquadrar. Amém? Diz para o seu vizinho: você tem que se enquadrar ao tempo de Deus. Não é o tempo de Deus que vai se enquadrar você. O que nós vemos aqui? Os 7 anos se passaram, eu creio que para Raquel assim, como 7 dias, havia amor na história, ela não vê o tempo passando, nem ela, nem Jacó. Só que, conta assim o verso 21. Então Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, o meu tempo já está cumprido, e eu quero tomá-la por mulher. Reuniu, pois, Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. Mas chegada a tarde, ele tomou a Lia, sua filha, e a trouxe a Jacó. E Jacó se deitou com ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. Quando amanheceu, eis que era Lia. Pelo que perguntou Jacó a Labão: o que é isso que me fizeste? Não te servi em troca de Raquel, por que me enganaste? Igreja, essa é uma das histórias mais difíceis de se ler na Bíblia. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, e eu não sei que arma forjada foi aquela, não sei se encheram Jacó de vinho antes do casamento, se Lia entrou com um lenço na cabeça. Eu só sei que ele só percebeu que tinha casado com a mulher errada na manhã do dia seguinte. Ah, quem é você? O que eu fiz? E ele diz: Labão, como é que você faz isso comigo? Eu amo a Raquel. Trabalhei 7 anos por ela, como é que você me obriga a casar com ela? E aí, tanto Jacó quanto Raquel tem que começar a entender o que é o macroambiente. Diz assim o verso 26, respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, não se dá a mais nova antes da primogênita. Macroambiente, aquilo que foge do seu controle, não está a seu alcance, nada do que você faça muda aquilo, mas é uma questão que influencia a sua vida. Você não tem controle sobre aquilo, mas é o que influencia a sua vida. Fugia de Raquel querer ou não querer aquela situação, era o sistema. Vai fazer o quê? Lia, a mais velha, e de olhos fracos. Alguém tem alguma versão com algum outro adjetivo para esse olhar de Lia? O quê? Um de cada vez, por favor. Baços. Meigos. Raquel, a mais velha.
Acho que já estava passando do ponto do casamento que o pai teve que fazer mágica. A Lia, a mais velha. E a Raquel, Miss Oriente Médio. A Bíblia diz formosa de aparência, formosa de corpo. Olhos fracos. Talvez, na palavra de alguns estudiosos, Lia sofresse de estrabismo. Daquela que está aqui, entrega uma palavra profética aqui, e o outro recebe lá na galeria. Recebo! Deus está te curando. Um responde lá, eu, lá em cima, eu? Não, sou eu. Ela está olhando para mim. Raquel não tinha nada a ver com isso. Nada. Eu estou aqui quieta, eu estou trabalhando, o homem da minha vida chega, ele me escolhe, ele me encontra, ele quer casar comigo. O que essa Lia tem que existir? Lia, e não havia jeito. O pai não ia casar a mais nova antes da mais velha. Era tradição, era como as coisas eram feitas. Ela ia ter que se submeter a isso. Foi fácil? Não foi. E às vezes isso acontece com a gente também. Você sabe que é a hora. Você sente que é com você. Você percebe que a sua vez está chegando. Mas você vai ter, querendo ou não querendo, que lidar com a ansiedade. Você gostando ou não gostando, vai aprender a dar ordem às suas emoções. O que Raquel tinha que fazer? Ô meu coração, ô minha alma, te aquieta aí, vamos ver o que vai ser resolvido. Mas eu não vou fazer uma loucura por tua causa. Ela teve que aprender a sufocar uma explosão de rebeldia, que era a coisa mais simples a ser feita. O quê? Lia, o que eu tenho a ver? O que eu tenho a ver com essa irmã encalhada? Não quero nem saber. Ele é meu, ele me ama. O que, meu pai? Meu pai fazendo isso comigo? Imagina, eu não vou aceitar isso de jeito nenhum. Sistema, que sistema? O que importa é a minha felicidade. Jacó, vamos fugir e vamos ser felizes. A gente vê Lia falando algo assim. O quê? Esperar, eu já esperei, e depois eu esperei 7 anos, esperar o quê? Vocês estão querendo me deixar louca? Deus, que Deus é esse? Deus, eu não te amo mais. Alguém vê, ou está escrito na sua Bíblia, algo assim? Diz para o seu vizinho, explosões de rebeldia nunca promovem a bênção de Deus. O rebelde sempre sai perdendo. Diz para ele, cuidado. Às vezes, nós temos que ser Raquel. Amém? Às vezes você tem que ser Raquel. Você não vai lutar contra Deus, você não vai lutar contra o tempo de Deus, contra o agir de Deus, contra a palavra de Deus. Não vale a pena. Raquel no hebraico é ovelha. E a ovelha é um símbolo de obediência, de sujeição, de mansidão. Às vezes você tem que ser Raquel. Tem hora que você tem que ser leão. Tem hora que você tem que bater, tem que brigar, tem que avançar, tem que lutar, tem que ir, tem que rosnar. Dá uma rosnada aí. Tem hora que você tem que ser leão, mas tem hora que é... Dá um bezinho aí, quero ver. Tem hora que tem que ser ovelha. Tem hora que tem que se sujeitar. Tem hora que tem que obedecer. Não tem jeito. E vai esperar o agir de Deus. E Deus vai agir. Amém? Eu olho para a história dela e penso comigo como você deve pensar. Não dá para piorar. Poucas pessoas viveram algo parecido com isso. Olha o que essa moça teve que sofrer. Ela devia estar esmigalhada, com as suas emoções destruídas. Disse para o seu vizinho, e você achou que não dava para piorar, né?
Gênesis 29, 27 diz assim: a resposta de Labão: cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo que trabalho de outros 7 anos, que ainda me servirás. Diz a Bíblia, e Jacó fez assim, cumpriu a semana de Lia, então Labão lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. Ele trabalhou 7 anos por uma, depois trabalhou 7 anos de novo, trabalhou 14 anos de graça, levou as 2, casou com a irmã, levou a outra de brinde. Isso naqueles tempos, tá? As coisas outras hoje são outras. Mas naquele tempo acontecia coisas assim. Tem irmão que quer imitar o Velho Testamento, né? Se Jacó pôde, por que eu não, meu? Estou na unção de Jacó. Vai ver. Ela casa com o amado. Ela casa. E ela deve ter pensado, agora não tem como mais, não tem mais como piorar, não tem um poço mais fundo do que eu fui. Eu bati no poço, descer eu não desço mais. Nada mais difícil pode acontecer comigo, nada mais complicado pode me atingir. Agora diz para o seu vizinho, sempre dá para ser pior. Um pai encontrou um bilhete do seu filho, um bilhete terrível. E o filho dizia, papai, você sabe que eu te amo, você sabe que eu amo a mamãe. Mas eu tomei algumas decisões, eu sei que o senhor não vai aceitar. Então, inevitavelmente, eu tenho que fugir de casa. Eu estou saindo de casa. Eu me apaixonei pelo Juan. Eu amo aquele piercing dele. Adoro dar voltas naquela Harley Davidson dele. E eu sei que é difícil para você ler isso, papai, mas ele me ama. E nós decidimos fugir e morar num trailer. Não se preocupe, nós vamos viver da venda de maconha. Porque ele me ensinou que a maconha é uma erva natural que não faz mal. E está me mostrando que através do LSD eu posso ter experiências transcendentais. Mas não se preocupe, eu vou me cuidar, eu vou ser muito feliz. Na verdade, ele também quer ter filhos e nós vamos adotar alguns filhos. Papai, como sei que você não vai aceitar, tive que fugir, mas em alguns anos voltarei para te apresentar os nossos filhos. Te amo. Não se preocupe, eu tenho só 14 anos, mas eu já tive experiência com vários outros homens. Sei o que estou fazendo. O pai quase tem um infarte. Estava para morrer. Aí ele continua lendo e está lá, PS. Calma, papai, nada disso é verdade. Mas é só para te mostrar que podem ter coisas muito piores do que esse boletim vermelho que mostra que eu repeti de ano que está aí na gaveta da minha escrivaninha. Não fugi, estou aqui na casa de vovó. Sempre dá para piorar. Na verdade, o que aconteceu com Raquel foi terrível. Terrível. Ela sofreu uma sequência de golpes, foi um atrás do outro. Plá, 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 plá. Quando ela casou e disse, agora vai, ele me ama, agora a gente se acerta. Olha o que diz o verso 31. Quando o Senhor, verso 30, Jacó deitou-se também com Raquel e amou a Raquel muito mais do que a Lia, e serviu a Labão ainda outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu a sua madre, mas Raquel era estéril. Não dá para piorar? Hora que ela casa e acha que vai ser feliz, Deus vê que inevitavelmente Jacó ia desprezar Lia, e aí ele abre a madre de Lia, mas deixa Raquel estéril. Opa, estamos só no meio da novela, minha gente. Esterilidade versus madre aberta. Vocês têm ideia de quanto isso era sério naqueles dias? A mulher que não pudesse dar um filho ao seu marido era completamente desprezada.
ela se entristece demais, e enquanto isso, Lia com a madre aberta. Vamos lá, verso 32, diz assim: concebeu Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben. Verso 33, concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse, porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também esse, ele pôs o nome Simeão. Verso 34, concebeu ainda outra vez e deu a um filho, e disse, agora, se dessa vez se unirá o meu marido comigo, e chamou de Levi. Verso 35, de novo concebeu e deu à luz a um filho, e disse, esta vez louvarei ao Senhor, porque vou chamá-lo de Judá. Em 4 versículos ela dá de 4-0 em Raquel. Concebeu, e Raquel, madre fechada. Já não bastava tudo que essa moça tinha sofrido. Nada podia ser pior, e você sabe do que eu estou falando. Raquel casou, ela chegou no momento dela, é a hora das coisas começarem a acontecer, é hora de eu frutificar, é hora de gerar, é hora de realizar. Você sabe. Você chega num ponto em que você diz, pronto, cheguei, agora é só gerar, agora é só dar vida, só que de repente nada. Ué, era para estar acontecendo e não foi do jeito que eu imaginei? Poxa, eu casei, mas não consigo suprir as necessidades do meu esposo, mas não consigo suprir as necessidades da minha esposa. Puxa, eu casei, mas estou sendo um fiasco como marido, não sou um bom sacerdote, não tenho a honra e o respeito da minha mulher. Puxa, eu casei, não tenho amor, não tenho carinho, mas só sobra patada e faísca para mim. Era hora da gente ser feliz, é hora da gente constituir uma família, era para tudo estar maravilhoso e está tudo parecendo pior do que tudo que eu já vivi. Te chamaram, demorou, você mandou currículo, Deus te honrou, a porta se abriu, você está lá. Só que aí de repente percebe que não está suprindo as necessidades da empresa. Oh, eu estou aqui, era para eu estar fazendo, acontecendo, e nada flui. Era só hora de acontecer e você se sente estéril. No ministério até, puxa, busquei, orei, estou aqui, mas parece que a unção não flui, que eu não aconteço. Todo mundo que sai comigo vive um derramar do Espírito, eles são transformados em outras pessoas. Comigo parece que a coisa vai travando, não flui nada no meu ministério. Consigo ver pastores nesta hora, que são enviados para começar uma igreja, que estão dizendo, estou aqui há 1 ano, estou aqui há 2 anos, estou aqui há 3 anos pregando, fazendo, acontecendo, mas ninguém se converte, a igreja não cresce, nada acontece. Tem pastor que entra em crise, será que eu tenho chamada? Será que eu ouvi direito a voz de Deus? Será que não me enviaram por conveniência? O que aconteceu? É a hora em que você percebe que pessoas acreditaram, investiram em você, e nada, e a única coisa que resta é a pressão, é a cobrança, é você saber que está devendo, é você ter vontade de mostrar um resultado, é você querer mostrar, valeu a pena vocês acreditarem em mim, olha aqui os frutos, olha o que eu trago, mas você olha para a sua cesta, ela está vazia, e começa a ouvir vozes dizendo, e aí? Não vai dar em nada, não vai ser ninguém na vida, não vai ser feliz, não vai conseguir. Quais eram os sentimentos de Raquel nessa hora? Acho que ela sentiu saudades do tempo que era solteira. O que sobra para uma pessoa que vive algo assim? Solidão, angústia, lágrimas, desespero, frustração, medo do futuro, se agora está assim, imagina daqui 10 anos, imagina o que ela tinha que aguentar da irmã, a irmã mais velha, dando filhos para o marido que a amava, imagina o que ela não tinha que aguentar da irmã, a Lia devia ter dado até apelido para Raquel Rádio, Raquel, por que rádio? Estéreo.
Igreja, verso 30 diz assim, aliás, capítulo 30, verso 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filho, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, acaso estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Ela se desespera, ela perde o controle da situação, ela peca, ela se encheu de inveja. E além de se encher de inveja, ela recebe a ira do marido. Jacó ficou irritado, irado. Parece que um abismo vai chamando o outro, cada vez a situação se complica mais. Aí no verso 3 ela diz, eis aqui minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que ela tenha filhos sobre os meus joelhos e eu receba filhos por ela. O que pode ser mais humilhante para uma mulher? Como eu não estou conseguindo te dar filhos, fica aqui com a minha serva. Ela vai te dar filho e é como se esse filho fosse meu. Na verdade, essa serva dá 2 filhos a Jacó. Só que a conta termina mais ou menos assim, até o verso 21. Lia tinha dado 6 filhos a Jacó, mais 2 de sua serva e mais uma filha. E Raquel só tinha dado 2 de sua serva, nenhum do seu ventre. Pode haver algo mais difícil? Quanta guerra, quanta disputa, quanto estresse, quanta pressão, quanto desgaste. Para terminar assim, será que assim terminaria a história da nossa querida Raquel? Na verdade, o que ela queria era mostrar para todo mundo que dava para confiar em Deus. Ela queria que as pessoas olhassem para ela e dissessem, o Deus dela é maravilhoso, o Deus dela é poderoso. Ela passou pelo que passou, mas a história dela mudou. Houve um momento em que a maré virou, e hoje é evidente para quem quer que seja, que o Deus dessa mulher está vivo e é real. Essa era a sua motivação. Essa era a sua intenção. A Bíblia diz no verso 22. Então Deus se lembrou de Raquel. Dê uma salva de palmas a Jesus. Então Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a, abriu a sua madre e ela concebeu e deu à luz um filho e disse, tirou-me Deus a minha afronta. E chamou-lhe José dizendo, acrescente-me o Senhor outro filho.